Boa tarde, galera. Aqui quem fala é a Brena Lacerda. Boa tarde, eu sou a Carol Maia e você vai curtir mais um Falando Série. As melhores séries e filmes, todo domingo, 12:30, no Falando Série. Um oferecimento da Rede Cine Show. A apresentação Brena Lacerda e Carol Maia. O Falando Série é o programa que traz pra você recomendações e resenhas dos melhores filmes e séries de TV da atualidade. Através de uma parceria super especial com a Rede Cine Show, podemos falar dos filmes em cartaz em primeiríssima mão para você que está ouvindo a gente dentro da aldeia ou pela internet não perder absolutamente nada. Lembrando que o nosso site é radioaldeiadasaguas.com.br e também ter acesso aos programas anteriores, então fica ligado. Falando Série, um oferecimento da Rede Cine Show. Fica a dica. Fiquem ligados, pessoal, porque a Rede Cine Show tá sempre trazendo filmes imperdíveis pra você. E nessa quinta-feira, dia 4 de julho, estreia o nosso tão esperado Homem-Aranha Longe de Casa. Glória a Deus! O nosso amado Peter Parker tá voltando pra gente. Dessa vez ele tá que nem a gente mesmo, tentando encontrar sentido na vida depois de Vingadores Ultimato. Com certeza. E na tentativa de levar uma vida mais normal, o Peter embarca em uma viagem pela Europa com os amigos da escola. Só que ele não esperava que o Nick Fury em pessoa fosse aparecer para pedir ajuda dele para derrotar um novo vilão, o Mistério, com Y. É pra ser chique, né, Carol? A crítica já anda dizendo que esse vai ser o melhor filme do Homem-Aranha. Pra mim, a gente tá falando já da melhor fase dele desde que o Tom Holland assumiu o papel. Não tem Homem-Aranha melhor, mas vamos segurar as críticas pra depois que a gente assistir o filme, né? Pois é, Brena, melhor a gente se segurar por enquanto. Até porque logo a gente já tá indo lá no Cine Show em Volta Redonda, no CD Shopping, pra conferir e contar tudo por aqui. Então essa foi a nossa dica de hoje. Você pode conferir a programação completa da Rede Cine Show em cineshow.com.br. Fica a dica. Filmes, seriados, lançamentos e dicas. Falando Série, um oferecimento da Rede Cine Show. Carol, fala pra mim, você curte mistério? Nossa, eu adoro. Eu também. Na verdade, eu acho que mistério é o meu gênero preferido. Só que não é qualquer mistério. Eu gosto daquele suspense que explode a nossa cabeça. Bem Black Mirror, né? Muito Black Mirror. Justamente Black Mirror. Aquele mistério ou suspense que te deixa inventando teoria, tentando adivinhar, e acaba sendo alguma coisa que você nunca imaginou. Adoro me sentir burra. Sim, eu também, eu amo. Então, além de Black Mirror, você deve curtir Westworld, né? Nossa, sim. Westworld é uma obra-prima da HBO que, inclusive, merece um episódio do Falando Série só pra ela, né? Nossa, eu concordo plenamente, Brena. Mas deixa pra uma próxima oportunidade, até porque o tema de hoje é outro. Hoje a gente vai falar diretamente com quem ama suspense. Pois é. Se você tá sem o que maratonar, seus problemas acabaram. Porque tá vindo aí uma lista de 5 séries de mistério e suspense que você pode ver na Netflix. Eu amo que a Netflix é uma menina. Sim, eles se posicionaram no Twitter deixando claro que usamos Netflix com pronome e artigo feminino. Então a gente respeita, né? Com certeza. Então vamos lá. A primeira série da nossa lista que você pode encontrar na Netflix é Stranger Things. Bagulhos sinistros. Bom, o nome da série em português significa Coisas Estranhas. E ela é bem isso mesmo, é um monte de coisa estranha acontecendo ao mesmo tempo. Pois é, a série é carregada nas costas por um grupo de crianças, mas não se engane, ela não é uma série para crianças. Vamos de resumo, Carol? Vamos lá. Bom, a série se passa na cidade de Hawkins, Indiana, em algum momento ali da década de 80. E a trama gira em torno do desaparecimento de um menino e das investigações para encontrá-lo. Só que quanto mais o povo investiga, mais coisas estranhas vão acontecendo. Experimentos secretos do governo, coisas sobrenaturais e uma menininha muito da estranha. Não fala assim da Eleven. Então, em Stranger Things, são meio que 2 histórias que se entrelaçam.
A gente tem o desaparecimento do Will e a gente tem o surgimento da Eleven, que é uma menina com alguns poderes sobrenaturais que aparentemente fazia parte de algum experimento super secreto do governo. E aí as crianças que carregam a série nas costas são o Mike, que morre de amores pela Eleven, o Lucas, que é o carinha mais sensato da série, e o Dustin, que é o amor da vida de todo mundo, porque não tem personagem melhor e não tem como mudar minha opinião sobre isso. E eu não vou nem tentar, porque você tá certíssima. E aí essa turminha tenta investigar o sumiço do Will, né? Porque eles já entenderam o que os adultos ainda não entenderam. Que o desaparecimento dele é algo mais sobrenatural do que eles pensavam. Além das crianças, temos o núcleo adolescente, que também é afetado com as coisas misteriosas que têm acontecido na cidade. E também tem o núcleo adulto, liderado por ninguém menos do que a maravilhosa Winona Ryder, que faz o papel da Joyce, que é a mãe do Will. Bom, que a Winona é boa atriz, a gente já sabia, né? Mas olha, a gente sente a dor e o desespero dela. A gente sente a esperança dela em reencontrar o Will, mesmo depois dele ser dado como morto, spoiler alert, pelo governo tentando acobertar alguma coisa errada que eles estão fazendo. Só que, como a Brenna disse, quem rouba a cena são as crianças, não tem como negar. Eles atuam maravilhosamente bem, as cenas de drama e até de piadas são perfeitas. E você se vê torcendo para que eles reencontrem o Will e todos sejam amigos para sempre. Ou seja, assistam Stranger Things na Netflix. Ok? Ok. A segunda série que vamos indicar hoje é Você. Sim, o nome da série é Você. Essa série é muito pesada, mas é muito importante. Eu acho válido acrescentar aqui um aviso de gatilho, que caso você seja sensível a conteúdos sobre relações abusivas, esse tipo de coisa é melhor não assistir. Mas, pra quem quer assistir, vamos lá. A série é protagonizada pela Gossip Girl. Pra quem não sabe, eu tô dando um mega spoiler. Mega spoiler. A Gossip Girl é o Dan. Mentira! Que no caso é o Penn Badgley, gente. Isso mesmo. Que faz o personagem do Joe em Você. Ele divide o holofote com a Elizabeth Leo no papel de Beck, uma jovem escritora e mestranda em Nova York. A Beck, ela entra na livraria em que o Joe trabalha e ele ajuda ela a encontrar o livro que ela estava procurando. Os dois flertam um pouquinho. Aí a Beck vai lá e segue com a vida dela, como qualquer pessoa normal. E de início, na verdade, o Joe também parece bem normal. Só que rapidinho a gente já percebe que o cara é muito doido, completamente obcecado. Ele começa a perseguir a Beck, claro que ela não percebe, e a gente escuta a narração como se fosse ele falando com ela na cabeça dele. E, mano, ele é louco mesmo. Ele encontra argumentos pra justificar pra si mesmo todas as atitudes completamente insanas que ele toma. Enfim, é assustador, é assustador. É assustador mesmo. Mas você concorda, Brenna, que é isso que torna a série tão boa? A gente não tá acostumada a ver uma situação dessas pelo ponto de vista do psicopata, é sempre pela vítima. E com a série a gente começa a ter uma ideia do tipo de ideia distorcida que se passa na cabeça de alguém capaz das coisas que o Joey é capaz. Sim, cara, e o mais incrível de tudo é que eles humanizaram tanto o Joe que em alguns momentos a gente torce por ele. Daí a gente lembra as coisas que ele faz e muda de ideia de novo, mas ele tem bons momentos. E o pior, ele acredita completamente na moral dele. Ele ajuda crianças em apuros, ele ajuda velhinhos, enfim. A gente precisa se manter muito firme nos nossos valores pra não cair na dele, sério. E você sabe que tem gente que romantizou ele, né, Brenna? Carol, as pessoas são muito esquisitas. Muito. Muito esquisitas. Bem, se você quer suspense, então assista Você na Netflix quando chegar em casa. Outro hino de série que você pode correr pra assistir ainda hoje é The Sinner. Em português, Pecadores. Nossa, sim, assistam demais, assistam muito, é muito bom. A primeira temporada de The Sinner conta a história de Cora, interpretada pela Jessica Biel, que também dirige a série. Bom, a Cora, ela tá sentada, tipo numa prainha, na beira de um lago, com o marido e com o filho dela. É uma dessas prainhas que todo mundo de cidade pequena vai e fica de boa no domingo de manhã. Tem muitas famílias lá e tal, enfim, ela tá lá cortando pera pro filho dela e observando uns jovens ali nos seus 24, 25 anos, fazendo uma graça. E aí eles começam a tocar uma música no celular e a Cora entra no meio de um transe e simplesmente esfaqueia um dos caras, tipo, do nada. E a gente fica com aquela cara de o que acabou de acontecer? E aí, obviamente, ela é presa, ela confessa, mas na real, ela não sabe o motivo de ter matado o cara.
E aí vem um detetive de uma cidade vizinha e ele fica determinado a descobrir por que a Cora fez isso. E a gente, telespectador, se vê num dilema real. Porque às vezes parece que a Cora tá enrolando todo mundo, às vezes parece que ela é a vítima. E aí, durante a série toda, você tem que decidir em quem que você acredita. E eu amo série assim. Amo. Cara, é tão boa essa série que dá até vontade de assistir de novo. Mas então, The Sinner ganhou uma segunda temporada que também tá na Netflix. Só que ela não é sobre a Cora. Eles decidiram dar sequência à série com o detetive Harry investigando casos parecidos com o dela. E aí, nessa segunda temporada, ele tenta entender por que o menininho, o Julian, que aparentemente estava numa viagem com os pais, ele serve um chá envenenado pra eles. Aí eles morrem na hora e logo depois a gente descobre que eles nem eram pais do menino, gente. Eu achei a segunda temporada ainda melhor que a primeira. Mas assim, The Sinner é uma série pesada, isso precisa ficar claro. É uma série difícil de assistir. E a intenção dos produtores é justamente mostrar como a gente é afetado negativamente pelo lixo que a gente joga pra baixo do tapete. É uma série com gente extremamente infeliz, tomando decisões que só vão piorar as coisas. Então é importante saber o que esperar. É uma série maravilhosa, assistam. Mas não vai aquecer o coraçãozinho de ninguém não, tá? E é nesse clima convidativo que a Brena deixou pra gente que eu anuncio que não apenas de séries americanas vivem essas duas mulheres, hein? Com vocês, Dark, um baita seriado alemão que tá na Netflix e conquistou o mundo. Eu vou confessar que eu resisti a Dark no início. Eu não queria ver porque eu não aguentava o áudio em alemão. Eu sou dessas chatas que não vê as coisas dubladas, então foi uma adaptação pra mim. Olha, eu não tenho problema com dublagem, não. Eu até preferi assistir assim pra poder acompanhar melhor todas as milhões de informações que a série dá pra gente. Ela tem um roteiro bem pesado e difícil, e ainda é alemão, né? Então exige o dobro de atenção e de concentração. Bom, Dark é ambientada na pequena cidade de Winden, na Alemanha. O que parece é que todas as famílias têm estado lá por algumas gerações. Todo mundo conhece todo mundo, é impressionante. É bem aquele esquema de cidadezinha de Minas, sabe? A minha mãe estudou com a mãe da minha amiga, bem isso. Então o que acontece é que Dark é um seriado sobre viagem no tempo. Isso fica muito claro logo no início. Esse conceito de viagem no tempo, já que a série parece se desenrolar em 3 cenários diferentes, no presente, no passado e mais longe ainda no futuro, esse conceito dá pra gente a possibilidade de entender a evolução dessas famílias até aqui. E mais do que isso, de ver que as coisas não são como elas parecem. É até difícil falar sobre a série sem dar algum spoiler, sabe? O enredo em si tem um pouco de Stranger Things, não é uma cópia, mas dá pra pegar algumas referências. Apesar da história em si ser super original. E assim, apesar de viagem no tempo ser um assunto complicado, a história é tão bem feita que os pontos se ligam no final. Claro que ficaram perguntas a serem respondidas na próxima temporada, mas a graça do seriado é realmente deixar o espectador ligado, tentando montar aquele quebra-cabeça e tal, criando teorias. Eu recomendo demais. Justamente, Dark vai exigir tudo de você, mas vai te dar também tudo em troca. É um seriado completo, interessantíssimo e muito, muito, muito redondinho. Parece que a Netflix anunciou que serão 3 temporadas no total, então quer dizer que ainda tem bastante água pra rolar por debaixo dessa ponte. Ainda bem, né? Porque eu já tô contando os dias. Agora, por último, mas não menos importante, na realidade talvez a mais importante, a minha preferidinha, A Maldição da Residência Hill. Gente, eu assisti esse seriado 3 vezes e eu não me canso. Meu Deus, Brena, 3 vezes? Não tem como, Carol, é boa demais. Deixa eu contar pra vocês, é o seguinte, A Maldição da Residência Hill começa com mais uma história de fantasmas. A família se muda pra uma mansão grande e velha, é óbvio que as crianças começam a ver e fazer algumas coisas meio sobrenaturais, até aí tudo bem. A série de início não mostra muito do que aconteceu na casa. Aí a gente vê os 5 filhos todos juntos décadas depois, tendo que se reunir novamente por causa de uma tragédia na família, e a gente pode ver como todos são marcados pelos momentos aterrorizantes que eles viveram na casa e que a gente ainda não sabe. E é aí que a história se desenrola. Aquele jogo de flashbacks nos mostra mais do que aconteceu quando eles eram crianças. E a grande diferença dessa série para as outras produções da mesma linha é que as informações chegam de uma forma que deixa que a gente construa a nossa própria interpretação. Muitas vezes a gente não sabe se, por exemplo, as assombrações eram reais ou se era realmente uma
histeria coletiva, como o irmão mais velho que vive falando por ali. Essa coisa de intercalar a narrativa entre a infância dos personagens e o estado atual deles é genial, na minha opinião. E ela permite que a gente veja uma mesma situação por ângulos diferentes. Pra mim, é uma das poucas séries, inclusive, que geram medo real. É muito fácil uma produção te dar susto. Susto qualquer filme te dá. Susto é mecânico, mas o medo vem de dentro, ele é construído. E na Maldição da Residência Hill, ele é cuidadosamente construído. Tanto medo quanto desconforto. É tudo muito bem feito pra quem realmente gosta do gênero. O bom é que o programa de hoje foi bem leve, né, Brena? Bem feliz, vai todo mundo pra casa com o coração quentinho. Mas vai todo mundo pra casa com ótimas dicas de séries um pouco perturbadoras. É isso aí. Então, galera, assistam todas as séries que a gente recomendou, hein? Stranger Things, Você, The Sinner, Dark e A Maldição da Residência Hill. E aí não tem como mais vocês reclamarem pra mim, Brena, eu não tenho nada pra assistir, porque agora você tem muita coisa pra ver e muita coisa pra comentar com a gente. Lembrando que você sempre pode ouvir os programas anteriores no site www.radioaldeiadasaguas.com.br. Falando Série, um oferecimento da Rede Cine Show. Fica a dica. A gente não podia finalizar esse programa sem antes dar aquela dica de série, né? Essa é para aqueles que adoram uma ficção misturada com crítica social. Para quem gosta de séries que te deixam desconfortável e que te fazem amar, torcer, odiar e sentir tudo que é possível por alguns personagens. Sim, essa série não é pra quem tem coração fraco, hein? The Handmaid's Tale, ou O Conto da Aia, veio como um alerta de que os nossos direitos e liberdades não são necessariamente eternos, que a gente precisa estar vigilante. Pois bem, O Conto da Aia se passa em uma sociedade distópica, mas não impossível. O local é os Estados Unidos, mas uma parte dele foi dominada por um governo extremista e religioso e transformado em uma nova nação chamada Gilead. O que acontece é que com a evolução dos problemas ambientais, aumentou também o nível de esterilidade e, consequentemente, a taxa de natalidade caiu demais. Então esse novo governo pegou todas as mulheres que ainda eram férteis e as transformou em aias para gerar filhos para as famílias ricas e poderosas. A gente acompanha a história da June, que foi separada do marido e da filha dela e transformada em uma aia. Mas a gente também vê inúmeras outras histórias se desenrolando ao longo do tempo, inclusive das esposas dos comandantes, que também são oprimidas, mas em níveis diferentes. É uma série incrivelmente inteligente e pesada que te deixa sem respirar em alguns momentos, e que levanta alguns pontos muito importantes, como a Carol falou. Basta uma crise para os direitos das mulheres serem contestados. Precisamos sempre estar atentas. Para finalizar essa dica, deixamos aqui uma fala épica da personagem principal no 3º episódio da 1ª temporada. Ela diz assim, abre aspas, agora eu estou acordada para o mundo. Eu estava dormindo antes. Foi assim que deixamos acontecer. Quando aniquilaram o Congresso, não acordamos. Quando culparam terroristas e suspenderam a Constituição, também não acordamos. Disseram que seria temporário, mas nada muda instantaneamente. Numa banheira que é aquecida gradualmente, você morre fervido antes que perceba. Fica aí o questionamento. Bom, gente, O Conto da Aia tá na sua 3ª temporada e é uma produção do canal de streaming Hulu. Não deixem de assistir, porque é muito, muito boa. Fica a dica. As melhores séries e filmes, todo domingo, 12:30, no Falando Série. Um oferecimento da Rede Cine Show. Apresentação Brena Lacerda e Carol Maia. E depois dessa dica maravilhosa, a gente chega ao fim de mais um programa. Fiquem ligados que semana que vem a gente tá de volta falando série todo domingo, 12:30, na Rádio Aldeia. O Falando Série é um oferecimento da Rede Cine Show. Um abração e até semana que vem. Tchau, galera. Até semana que vem.